Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online? Bom, hoje nosso tema é os diversos modos de ver e estudar o mundo segundo a geografia. Sim, essa aula é bem interessante, vamos aprender, vamos ver como é que a geografia ela olha para o mundo, como é que ela vê o mundo e dessa forma a gente consegue entender um pouquinho de como que é feito as regionalizações, como que é dividido os territórios. Então, vamos lá. Se você já curtiu, já gostou do assunto, curte o vídeo e vamos lá para a aula. Bom, primeiramente aqui vamos ver algumas características, formas da geografia de ver o mundo, algumas características que não mudam na geografia, que ela é a forma dela ver e entender o mundo. Perfeito? Bom, primeiramente, a geografia ela estuda o espaço segundo os seus aspectos físicos e naturais. Sim, a geografia ela vai estudar o espaço geográfico segundo esses aspectos físicos e naturais. É dessa forma que ela vai conseguir classificar alguns lugares, que ela vai conseguir observar e entender como é que funciona cada lugar, cada aspecto da natureza. É dessa forma que ela vai conseguir perceber o mundo. Uma outra característica da geografia, ela também estuda o espaço segundo as diversas interações que as sociedades humanas realizam nela. Ou seja, além de estudar pelo aspecto físico e natural, ela também vai interpretar como que as sociedades interagem no mundo, no meio físico e natural. É dessa forma que a geografia vai conseguir observar e ver como que funciona, por exemplo, determinado lugar e esse lugar, como que a sociedade vai interagir com os meios físicos e naturais presentes naquele lugar. Uma outra característica da geografia que a gente precisa estar entendendo é o seguinte: o estudo do espaço geográfico pode ser realizado de acordo com várias escalas. É aquele conceito de lugar. Lembra que o lugar pode ser um lugar bem pequenininho, por exemplo, a cadeira onde você está sentado aí agora, ou como toda a superfície do nosso planeta. A geografia ela consegue estudar, ela consegue variar essa flexibilidade da escala. No mesmo tempo que eu posso estar falando de um lugar bem pequeno, eu posso estar falando de um lugar muito grande, como todo o nosso planeta. Eu posso falar como o capitalismo influenciou todo o nosso planeta, como um continente só, como só um país, como só uma cidade, ou até mesmo como um único indivíduo. Como que o capitalismo, esse fator, ele pode influenciar toda a sua sociedade. E essa flexibilidade do território e do lugar é muito interessante, porque a geografia tem essa liberdade para fazer. É por esse motivo que às vezes eu falo, por exemplo, de onde você está morando, da sua cidade, e às vezes eu falo de todo o nosso planeta, porque a geografia ela me permite ter essa flexibilidade de lugar. Uma outra característica aqui é o quê? Pode-se observar, estudar, regionalizar o mundo de diversas maneiras, de pontos de vista físicos, humanos, sociais. Por exemplo, eu posso classificar ou regionalizar a geografia de diversos olhares. Eu posso classificar um lugar como região serrana, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que essa região é uma região no qual ela pode, sei lá, um aspecto físico, por ser uma zona de influência da zona metropolitana, então também é uma região metropolitana. Um exemplo bacana que eu gosto de dar é sobre a região norte, as 4 sub-regiões. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso classificar a zona da mata como uma região humana, por exemplo, a zona da mata, ou região litorânea, ou a região com maior concentração populacional, ou seja, eu posso classificar essa região de diversas formas. Vai bastar eu mudar a forma de ver aquele lugar, beleza? Bom, entendendo isso, vamos para a nossa aula. Uma dessas formas que eu posso classificar, esse aqui é um exemplo bem bacana, é sobre o mundo físico. Por exemplo, aqui eu classifiquei o nosso planeta pelas regiões climáticas, ou seja, aqui eu tenho as zonas tropicais, as zonas temperadas, as zonas subtropicais, as zonas polares, ou seja, eu classifiquei, eu regionalizei o nosso planeta nessas zonas climáticas. Eu posso classificar de diversas formas, em relação à altitude, em relação à economia, à densidade populacional, eu posso dividir de diversas formas. Aqui é uma forma de ver em relação ao mundo físico, a um aspecto físico, ok? Outras formas de dividir também eu posso, como vou ver agora.
Bom, o nosso livro, ele gosta também de estar trazendo essa regionalização, ele quer dar uma ênfase maior em relação à divisão regional realizada pela sociedade. Aí, no caso, ele vai pegar um recorte bem específico, que é após a Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar no mérito da Segunda Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial, eu vou entrar nos recortes de classificação, de regionalização do mundo após a Segunda Guerra Mundial, no olhar da sociedade cultural, ok? Bom, primeiro, vou dar aqui um breve exemplo do que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas como falei, eu vou ser bem breve mesmo. Eu não vou entrar de fato no que foi, não vou discorrer, não vou explicar de fato tudinho que foi a Segunda Guerra Mundial. Caso você queira mais sobre esse assunto, coloca aqui que eu posso fazer um vídeo somente sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas aqui eu vou dar só um resumo. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu de 1939 até 1945. E ela acabou juntando, ou melhor, acabou colocando de lado opostos dois grandes grupos. Um dos países aliados, liderado pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e também onde o Brasil até fez parte dessa união. E do outro lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esses dois grandes grupos entraram em vários conflitos, arrasando a Europa como um todo, destruindo a Europa como um todo, e tudo isso acabou influenciando de como o mundo, a partir desse momento, acabou influenciando e vendo como o mundo viria ser dividido, ser regionalizado. E é dessa forma que a gente começa a regionalizar o mundo, perfeito? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vencida pela força dos aliados, principalmente com a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética, eu começo a perceber no mundo uma nova ordem mundial. Eu vou chamar essa ordem de ordem bipolarizada ou bipolar. Essa ordem significava o quê? Que agora o mundo estava em competição. Estados Unidos representando o capitalismo e União Soviética representando o comunismo, eles estavam, de certa forma, tentando atrair outros países a ingressar, cada um do seu lado. É claro que não era só uma guerra, não era só uma tentativa de dominação do seu modelo econômico, mas também uma guerra ideológica. Cada um deles tentavam, como falei, atrair outros países para o seu modo de ver o mundo. Enquanto os Estados Unidos ele estava representando o capitalismo, a liberdade de expressão, a liberdade de comércio de um lugar para o outro, já o comunismo não. O comunismo estava pregando a igualdade social. E esses dois modos de ver o mundo fizeram muita diferença. Muitos países ficaram inclinados entre um e outro lugar. O Brasil mesmo. O Brasil quase tendeu a ser para o lado do comunismo, para a União Soviética. É claro que teve outros movimentos lá que acabou trazendo o Brasil novamente, que não vem o caso agora. Porém, é interessante perceber o quê? Que a Guerra Fria ela foi uma disputa não só militar, mas também ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. E a Guerra Fria ela marcou esse confronto indireto entre um e outro. Enquanto os Estados Unidos anunciavam uma descoberta tecnológica, a União Soviética fazia o possível para superar essa descoberta. Até teve a corrida espacial, quem mandava o homem para a Lua, o primeiro ser humano a ir para o espaço foi um russo, mas o primeiro homem a ir para a Lua foi um americano. Então teve essa guerra ideológica muito grande, onde todo mundo tinha muito medo das famosas bombas nucleares, onde as duas maiores forças armadas do mundo, se elas entrassem em guerra, como seria o mundo após essa destruição nuclear. Se você pode ver muito em filme, seriado, lá dessa época, vai ver que toda casa tem tipo um bunker. Por quê? Se soar a sirene é porque tem ataque russo, teria um ataque nuclear e as pessoas deveriam ficar escondidas, deveriam estocar suprimentos. Então foi um movimento muito diferenciado da nossa história, aonde de fato eu não tive uma guerra, um combate, um conflito corpo a corpo, mas eu tive um conflito totalmente ideológico e uma corrida para mostrar, para ver quem era o superior, qual modelo econômico iria prevalecer. Bom, e é nesse contexto de Guerra Fria que eu quero regionalizar o mundo com vocês. É nesse contexto de um mundo bipolarizado, onde eu vou ter a União Soviética como um mundo capitalista, um mundo onde ver o mundo de forma distinta, totalmente diferente de um mundo capitalista, e é dessa forma que eu quero regionalizar diversas formas de ver o mundo que surgiu lá no passado, para que a gente possa entender
como que é regionalizado hoje, beleza? Bom, a primeira regionalização que eu posso falar aqui é dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Essa regionalização, ela saiu um pouco em desuso por conta do nome pejorativo, país subdesenvolvido, que não era muito agradável. Imagina só, você de onde? Ah, eu sou um país de subdesenvolvido. Era desagradável. Então, acabou se mudando isso com o passar do tempo. Porém, foi muito utilizado até hoje, muitos livros, muitos estudiosos acabam utilizando essa regionalização, onde dizia o quê? Que os países desenvolvidos eram os países de primeiro mundo, os países com uma boa qualidade de vida, um bom desenvolvimento econômico, os países ricos. Já os países subdesenvolvidos eram aqueles países pobres, onde não tinha desenvolvimento, não tinha indústria, ou a indústria estava começando, então eram os países pobres. Porém, com o passar do tempo, países subdesenvolvidos, eles começaram a sua industrialização e passaram a ser tão ricos ou até mais ricos que muitos países desenvolvidos, mas ainda não se classificavam como um país desenvolvido. Por esse motivo, essa nomenclatura, essa regionalização caiu em desuso. Por quê? Esses países subdesenvolvidos ficaram tão ricos ou até mais do que os países desenvolvidos. Um grande exemplo é China, Brasil, Índia, que são muito mais ricos do que os países europeus desenvolvidos. Portugal, Suíça, Suécia, Luxemburgo, muito mais ricos do que esses países, e mesmo assim, esses países são considerados desenvolvidos, e aqui o Brasil subdesenvolvido ainda. Uma outra regionalização seria entre os mundos, que eu vou ter país de primeiro mundo, país de segundo mundo e país de terceiro mundo. Já ouviu essa expressão? Ah, é um paísinho de terceiro mundo. Ah, não, lá é um país de primeiro mundo também, né? Muito desenvolvido. Então, essa expressão ela surgiu com essa regionalização, onde os países de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, os países no qual teria uma forte conexão, onde seria muito influente entre eles. Já os países de segundo mundo seriam os países socialistas, já de uma forma geral, e os países de terceiro mundo seriam os países também capitalistas, porém os países mais pobres, os países no qual não tinha influência mundial, influência global. Essa regionalização também caiu por terra também, por conta de ser também pejorativa, por conta também dos países de terceiro mundo ser às vezes mais rico do que os países de primeiro mundo, e por esse motivo essa nomenclatura, essa regionalização também caiu em desuso. Mas essa regionalização foi muito utilizada lá na Guerra Fria. Uma outra regionalização bem bacana também foi sobre os países do Sul e os países do Norte. Os países do Sul seriam os países pobres, no caso, e os países do Norte seriam os países desenvolvidos. Seria uma forma de aglomerar tanto a União Soviética como um país muito rico, muito desenvolvido, tanto quanto os países capitalistas desenvolvidos. Tanto é que você pode olhar aqui, ó, existia uma linha. Essa linha, repare, ela não está no Equador, para dividir os países do hemisfério sul ou do norte. Não, são os países do sul e os países ao norte. Ou seja, esses países ao norte seriam os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo. Claro que eu vou ter um adendo aqui, que é a Austrália e a Nova Zelândia. São os únicos países desenvolvidos presentes no hemisfério sul. Eram os únicos que tinha essa curva aqui. Que o restante, todo esse amarelo aqui, eram países subdesenvolvidos, países pobres que estavam em desenvolvimento. Também caiu em desuso, mas ainda é muito utilizado, principalmente lá na Europa. É interessante a gente ver como que o Brasil, a América do Sul e a África, até alguns países da Ásia também, como que eles se portavam nessa Segunda Guerra Mundial. Bom, na Segunda Guerra Mundial, esses países, como eu falei, eles não tinham uma representatividade muito grande. Eles não tinham representatividade nenhuma. Eles não tinham nenhum grau de influência. Então, cabia a eles ter a divisão do trabalho de ser os produtores. Por exemplo, enquanto eles forneciam café, cacau, cana-de-açúcar, carne para os países desenvolvidos, eles eram uma forma de estar suprindo, eles estavam em forma de fornecendo a matéria-prima para os países desenvolvidos, como ferro, bauxita, e assim os países desenvolvidos, cada vez mais ricos, pegando essa matéria-prima, industrializando e vendendo e abastecendo o seu mercado interno e externo.
Beleza? Bom, é interessante que eu falei com vocês que o papel tanto do Brasil quanto desses lugares, África, América Latina como um todo, a Ásia ali, eles vão ter um papel secundário, onde eles não vão ter nenhuma representatividade nesse contexto histórico aí. Apenas os países desenvolvidos e os países comunistas, no caso liderado pela União Soviética, eram os países que ditavam ou eles controlavam o mundo de certa forma. Bom, ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Caso surja alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar fazer o possível para te ajudar. Se você não conseguir mandar por aqui, vá lá no Instagram, que você vai falar diretamente comigo, pelo privado, fica mais fácil, né? Se você não ficar com vergonha de colocar a sua pergunta aqui. O nome é Fala Professor, com 3A, da mesma forma que está no canal, e você vai me encontrar e vai conseguir falar comigo, beleza? Se for interessante para você esse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos, vai me ajudar bastante, beleza? E caso tenha alguma dúvida que eu falei, coloque aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.